irmãos? Semana passada nós começamos Romanos 5:12, certo, irmão? E o que foi que nós fizemos? Nós lemos Romanos 5:12, analisamos um pouco dele à luz desse contexto e voltamos até Gênesis, certo? Para começar a construir um pensamento da figura de Adão, do Éden, certo? E de como o pecado entrou no mundo, como a morte entrou no mundo. Nós fizemos esse exercício aí, certo? E hoje nós vamos avançar 2 versículos. Nós vamos de Romanos 5:12, 13 e 14, certo? Que tem muita coisa ainda para a gente ver aí. Amém, irmãos? Romanos 5:12 a 14. Diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Pai, fala conosco pela Tua palavra, fala conosco, Senhor, pelas Escrituras, fala conosco pelo Teu Espírito Santo, que possamos compreender, Senhor, esses aspectos do pecado no mundo, a morte no mundo, como isso está em nossas vidas e como o Senhor redime tudo, Pai. Que nós possamos compreender, fala conosco, nos ajuda a guardar essas informações e aí falar sobre isso com outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Então veja, irmãos, dos versículos 1 a 11, Paulo vem falando sobre ser justificado pela fé, ou Deus considerar alguém justo, certo? Ser justificado é Deus mudar o status da pessoa. A pessoa antes estava como condenado e Deus garante agora você está justo, certo? Você está salvo. E as consequências dessa mudança de status, nós vamos ver, nós já vimos, né, no decorrer do texto, que é ter paz com Deus, certo? E também vai aparecer 3 vezes a palavra gloriar-se. Nos gloriamos. No versículo 2, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No versículo 3, nos gloriamos das tribulações. O primeiro é da esperança e o segundo é das tribulações. E o terceiro, nos gloriamos, é no versículo 11, justamente o anterior aqui ao 12, que vai dizer: nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos a reconciliação. Então, lendo esses textos, nós fomos a Gênesis e vimos que Deus decidiu criar. Criou tudo que nossos olhos podem ver, ouvir, sentir. Deus cria a humanidade à sua imagem, à sua semelhança. Deus cria um lugar preparado para a humanidade habitar, certo? Trabalhar, crescer e governar. E Deus faz isso criando ali o jardim no Éden, um local onde os homem e mulher tinham comunhão com Deus, com o Todo-Poderoso. Lá tinha também a árvore da vida que nós lemos. E assim funcionou por algum tempo. Porém, o homem e mulher decidiram fazer seus próprios caminhos, ditar suas próprias regras, certo?
E assim eles rejeitam a instrução que Deus tinha deixado. E nós vimos que por esse ato o pecado entra no mundo, certo? E no lugar de serem representantes de Deus na criação, certo? O que acontece é que o pecado, a transgressão, certo? A rebeldia é que reinaram na humanidade. Perceba isso. Deus criou tudo e colocou o homem para reinar, governar. E no nosso texto de hoje, Paulo vai fazer uma substituição. Olha, era para eles reinarem, mas na verdade quem está reinando é a morte, certo? E aí se tornam inimigos de Deus. E Deus, nós vimos já em Romanos, vamos passar por lá, entrega os homens aos seus próprios desejos, certo? Como juiz. Veja o versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Observe isso, irmão. Todos fomos feitos pecadores em Adão. Aqui no nosso texto, no versículo 12, só está falando homem, não está definindo Adão, certo? Mas nos próximos versículos você vai ver a palavra Adão aparecer. E Adão também quer dizer homem, certo? Então todos fomos feitos pecadores em Adão. Então funciona como se Adão fosse um representante nosso, que falhou no seu compromisso com Deus. Pense nisso, falhar em compromisso com Deus. Isso equivale a falhar numa aliança com Deus, certo? Quais são as consequências? O mundo é alterado, a humanidade fica deformada pelo pecado, os efeitos do pecado estão na criação, estão no homem. A vontade humana, ela é escrava do pecado, certo? E ela tem sede pelo pecado. A mesma proporção que as pessoas têm paixão pelo pecado, elas também têm ódio por Deus, certo? Elas têm oposição a Deus. E é o território do pecado, é o território onde todos nós nascemos e todos nós pecamos. O texto diz: a morte entrou no mundo. E Paulo identifica a causa dessa morte entrar no mundo. Foi o pecado de um homem. Certo, irmãos, até aqui? Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não é levado em conta, não havendo lei. No entanto, a morte reinou. Veja essa palavra, a morte reinou. Desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado. A semelhança olha essa palavra, transgressão de Adão, o qual é figura. Veja essa palavra, figura. Adão é figura daquele que havia de vir. Hoje nós vamos ficar nesses dois versículos, certo? Porque aqui tem muita resumido. Está incluído aqui nessas palavras muitos assuntos, muitos temas, certo? Primeiro que eu peço que você lembre do exercício da palavra lei. Eu tirei um dia nos nossos estudos para trás para falar sobre a palavra lei, certo? Porque nós vemos na Bíblia lei e ouvimos lei, e o que pensamos logo é um conjunto de regras que condenam as pessoas. E há em nós um sentimento aqui de aversão à lei, certo? Você tem um pé atrás com lei. Mas não é esse o sentido de lei na Bíblia, certo? Lá nas escrituras do Antigo Testamento, o que você vai encontrar é a palavra Torá, que é muito utilizada. E isso quer dizer o quê? Instrução. Então, quando você vê a palavra lei, pense bem e coloque assim, ó, instrução de Deus. Pense o seguinte, quando se fala de lei,
fala-se de aliança com Deus. Quando foi que Moisés recebeu a lei? Ou quando foi que Moisés recebeu os mandamentos? Certo? E você vai voltar atrás e vai ver que foi em Êxodo 20. Eles saíram do Egito, passaram o Mar Vermelho, não foi assim? Caminharam até o momento que chegaram em frente ao Monte Sinai. Deus desce na montanha e fala para todos o que é conhecido como os 10 mandamentos, as 10 palavras. É o começo da lei, o começo das instruções de Deus. Qual é o pano de fundo? Você tem um povo escravizado que foi o quê? Liberto, certo? E agora Deus está falando diretamente ao seu povo. Deus está instruindo o seu povo. Qual é o sentido de Deus vir e falar para 3 milhões de pessoas ouvirem a sua voz? Qual é o sentido disso? É para que eles não pequem, para que eles não errem, certo? E o versículo 13, veja aí, diz que até esse momento, até a chegada da lei ou da instrução ali com Moisés, dessa aliança com Deus, o que já existia no mundo? Veja aí no versículo 13. O pecado já estava no mundo. Veja isso, de Adão até Moisés, o pecado já estava no mundo. Quando foi que a lei chegou? Em Moisés. Irmãos, eu pesquisei, de Adão até Moisés é mais ou menos 2.600 anos. Certo? É um tempinho bom, certo? 2.600 anos, de Adão até Deus vir ali no Sinai e entregar a lei. Na Bíblia você passa as páginas, né? É tão rápido, certo? 2.600 anos. O que já estava no mundo? O pecado, certo? Como o pecado chegou ao mundo? Versículo 12, através de Adão. Por causa do pecado de Adão. Então, veja a lógica que Paulo está colocando aqui, certo? Pecado é uma quebra de mandamento, não é? Ou seja, é uma quebra também de aliança. Não é assim? Certo? Uma transgressão a uma lei. Você tem aqui uma lei, você só pode ir até aqui. O que é uma transgressão? Ele transgrediu, certo? Ele passou por cima daquela lei. Ele quebrou aquela lei, certo? Essa instrução. E qual o ciclo que apareceu ali em Adão? Você vai observar isso toda hora, ó. Pecado, condenação e morte. Adão peca, tem a condenação e tem a morte. E isso aqui, esse ciclo, está na humanidade, certo? Versículo 14 diz assim, ó. A morte reinou. Quando? Olha o tempo. De Adão até Moisés. Certo? Então veja que Paulo estava como se fosse voltando no tempo. Certo? Ele diz, olha, a lei de Moisés e do outro lado, Adão. Esse intervalo, a morte reinou. Certo, irmãos? Porque o reino da morte é para todos. É sobre todos, porque todos pecaram. Certo? Até aqueles... Veja essa frase aí, ó, no versículo 14. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Como isso é explicado? Observe o seguinte. Adão pecou, a morte entrou no mundo e a morte passa a todos os homens. Adão é nosso representante, certo? A morte não veio a mim porque eu cometi um pecado meu. Quando eu já nasci, eu já estava sob o peso dessa condenação. A morte não é uma consequência do pecado? E, no entanto, você vê bebês morrendo. Você vê crianças morrendo. Eles não transgrediram uma lei. Eles nem sabiam que a lei existia. Mas eles são afetados pelas consequências do pecado.
Então, a morte reinou até mesmo sobre aqueles que não pecaram, como a transgressão de Adão. Deu para entender essa frase aí, irmãos? Certo? Perceba que o peso foi colocado aqui onde? No pecado de Adão. E Paulo descreve o pecado de Adão, perceba isso, daqui para frente. Lembra que eu falei de Adão até Moisés, 2.600 anos. A lei só vai aparecer em Moisés, certo? Mas Moisés, que está escrevendo sobre Adão, ele descreve como que se Adão tivesse quebrado uma lei quando pecou. Quando é que você observa isso? Veja como ele fala de Adão. Adão transgrediu. Veja assim, ó, versículo 14. Até mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Veja, Adão transgredia alguma coisa. Ele tinha que passar por cima de alguma coisa. E a lógica de Paulo é que o balizador de Adão é a lei. Mesmo ela estando lá na frente, já existia o princípio. Entendeu, irmãos, aqui? Essa questão do princípio. Nesse contexto do princípio aqui da lei de instrução, certo? Por isso que você tem que pensar, que se você fixar assim, ó, não, lei, só lá em Moisés, é uma coisa de leis e acabou-se. Mas aqui está, qual o contexto aqui? É instrução. Adão não tinha recebido a lei, os 10 mandamentos, mas Adão havia recebido instruções de Deus. Entendeu? E ele passou por cima disso. Então Paulo está dizendo que Adão transgrediu a lei, mesmo sem a lei existir. Certo? Por que Paulo está dizendo isso, irmão? De onde é que Paulo tirou isso? Como foi que ele chegou a esse raciocínio? Certo? Qual mandamento foi que Adão e Eva quebraram? Certo? E aí, quando você vai estudar um pouco do contexto da época de Paulo, da época de Jesus e um pouquinho para trás, certo? O momento histórico deles, a teologia lá dos judeus, na época do judaísmo, pensava que Adão e Eva transgrediram a lei, certo? Esse mandamento de não cobiçar. Vocês se lembram dos 10 mandamentos? Qual é o último mandamento? Não cobiçarás. Certo? E geralmente esse mandamento fica perdido. As pessoas se lembram do primeiro, do segundo, do terceiro, do sábado, de honrar os pais e as mães, não matar. Eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca me prostituí, nem assim. Mas ninguém nunca lembra do não cobiçar. E o não cobiçar está lá, e é o 10º mandamento. Observe comigo Gênesis 2. Gênesis 2, 16 e 17. Abre aí. Estamos vendo como é que um judeu pensava na época de Paulo, certo? Na época de Jesus, lendo esse texto. Diz assim, ó. Amém? Amém? Então o Senhor Deus ordenou, veja aí, instruiu, deu a lei aqui, ó, certo? A um homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim. Veja isso, comer livremente. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está vendo aqui? Dela não comerás, porque no dia em que comerdes, com certeza morrereis. Ou morrerás em algumas versões. Agora vire a folha, Gênesis 3, versículo 6. 3, 6. Observe isso, irmãos. E viu a mulher que aquela árvore era o quê? Boa para se comer. Olha as palavras: agradável aos olhos. Ela era desejável para dar entendimento. Que descrições são essas? Algo que era bom, agradável e desejável. Era algo que era cobiçado. Certo? Perceba que a cobiça nessa história. E aí,
tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, o judaísmo já pensava assim na época de Paulo. Eles diziam, olha aqui, Adão e Eva cobiçaram ter o conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva cobiçaram ser igual a Deus. Certo? E o judaísmo da época de Paulo resumia toda a lei nesse mandamento: não cobiçarás. Porque qualquer um dos mandamentos que você vai quebrar, o primeiro que você quebra é a cobiça. Entendeu? Por que alguém mata outra pessoa? Porque está cobiçando alguma coisa. Por que alguém furta alguma coisa? Porque está cobiçando alguma coisa. Por que alguém não guardava o sábado? Porque estava cobiçando fazer outra coisa. Por que alguém deixava de adorar a Deus? Porque estava cobiçando outro Deus. Essa é a lógica. Certo? Então, nessa linha de pensamento, irmãos, eles viam assim, Adão e Eva quebraram a lei. Certo? E quando eles quebraram esse mandamento, eles quebraram toda a lei. Certo? E nós, quando chegarmos em Romanos 7, se você quiser dar uma olhada em casa, certo? Paulo vai andar nesse texto aqui, lá. Certo? Eu não vou adiantar lá, porque senão a gente vai acabar repetindo muita coisa. E vai perdendo tempo hoje. Certo? Mas Paulo parece que vai refletindo essa questão. Ele vai falar de cobiça. Certo? Então o pessoal fala muito que ele diz, não, porque a carne cobiça, não é assim? Está falando disso aqui, ó, Adão e Eva. Certo? É disso que ele está tratando. Então, com essa transgressão à lei, à Torá, à instrução, Adão quebra a antiga aliança. E aí o que vem? Qual era a maldição da aliança em Deuteronômio? A morte. Qual era a maldição para Adão se ele quebrasse a lei de Deus? Se quebrasse a ordem de Deus? A morte. Então Adão atrai a maldição da aliança, que é a morte. Certo, irmãos? Deu para entender até aqui? Amém? Então, se Romanos 5,14 é dito que nem todos pecaram à semelhança de Adão. Está vendo? Nem todos cobiçaram à semelhança de Adão. Como eu citei, exemplo de crianças. Mesmo assim, estão debaixo da lei do pecado. Certo, irmãos? São afetadas por essa maldição da morte. Porque em Adão funciona como nosso representante. Certo? O ponto de Paulo, irmãos, que ele está perseguindo aqui, é que por conta de um único pecado de Adão, veio o ciclo: pecado, condenação e morte. Certo? Veja em Romanos 5,15. Eu ainda vou estudar esse texto direitinho semana que vem, mas veja isso. Um homem, um pecado. Algumas frases eu vou ler aqui. Romanos 5,15. Pela ofensa de um só, morreram muitos. Versículo 16. O julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. 17. Pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Está vendo aí, irmãos? Versículo 18. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. 19. Pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Está vendo aqui o pensamento de Paulo? Em Adão, todos nós pecamos. Certo, irmãos? É interessante que os comentaristas dizem que Israel, certo? Da época de Paulo, para trás de Paulo, certo? O antigo Israel, eles se consideravam um novo Adão, certo? E eles acreditavam que a obediência deles à lei de Moisés resultaria numa nova humanidade. Perceba isso. Na época de Paulo, os estudiosos lá da época de Paulo, os mestres, consideravam que eles eram um novo Adão. Então, se eles cumprissem a lei, eles iam atrair, certo? O momento em que Deus iria criar uma nova humanidade.
O judaísmo tinha muitas versões na época de Paulo. Dizem que 9 versões diferentes. Paulo fazia parte de um grupo, certo? Que acreditava que se todos os israelitas cumprissem a lei por um dia, o Messias viria. Observe isso. Acreditavam que se todos eles passassem um dia sem pecar, o Messias viria. Aí você consegue imaginar por que Saulo, certo? Antes de se converter, perseguia a igreja. Porque a igreja era formada de israelitas que agora estavam abraçando um tal de Jesus e dizendo que ele era o Messias. Aí ele dizia, olha, como é que o Messias verdadeiro vai vir se está esses aí dizendo o contrário? Nós temos que matar esse pessoal. Tem que resolver esse assunto. Todo mundo tem que obedecer à lei por um dia. Era esse o pensamento. Certo, irmãos? Então Israel se via como uma pessoa, um novo Adão. E eles pensavam que se eles fizessem por sua própria conta, obras, eles iam atrair como fosse o fim dos tempos, abreviar. Certo? Então perceba, irmãos, lembre de textos bíblicos aí que você já conhece, onde tem uma mescla de Adão e Israel. Observe, Deus criou o homem do pó da terra. Onde foi que Deus formou Israel? No deserto. O que tem lá no deserto? O pó da terra. Deus pegou Adão e colocou ele no jardim do Éden. E o que foi que Deus fez com Israel? Colocou em Canaã. Certo? Vá lembrando. Adão participava da comunhão com Deus. Aí vem Israel, Deus vem e faz o tabernáculo para ter comunhão com eles. Então tem vários paralelos, certo, irmãos? E diante disso aí, Adão recebeu instrução de Deus. Israel recebeu instrução de Deus. Adão pecou comendo lá do fruto proibido, da árvore. Certo? E Israel vai pecar quando? No bezerro de ouro. Tá certo? Percebe aqui algumas ligações? É como se fosse reescrevendo a história um do outro. Certo? Vamos ver esses paralelos em Romanos? Romanos 1, só texto que nós já lemos. Romanos 1, 21. Abre aí. Romanos 1, 21. Diz assim, ó. Porquanto, veja as palavras, tendo conhecido a Deus. Será que você consegue ver Adão aqui? E você consegue ver aqui Israel, lá no deserto, tendo conhecido a Deus. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, ou seja, se perderam. E seu coração insensato caiu em trevas. Você não consegue enxergar aqui Israel? Consegue enxergar Adão. 22. Dizendo-se sábios. O que Adão queria quando foi comer da árvore? Sabedoria. Saber do bem e do mal. Ser igual a Deus. O que Israel queria quando fez o bezerro? Qual era o contexto? Moisés subiu para a montanha, passou não sei quantos dias lá e não descia. E Moisés não desce com essa informação de Deus. Está aqui, vamos fazer um Deus. Esse bezerro foi o Deus que nos tirou do Egito. Ou seja, é a sabedoria deles, não é aqui? Do jeito deles. Certo? Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem. Olha aqui o Adão. Corruptível. E de aves e de quadrúpedes. Olha aqui Israel, o bezerro. E de répteis. Então veja, em Adão você vê a cobiça, ser igual a Deus, ter a sabedoria de Deus. E em Israel você vê o bezerro de ouro. Certo, irmãos? Consegue perceber aqui semelhanças?
Percebe que o momento de Paulo aqui, desde Romanos 5,12, está sendo assim, ó, por meio de um só, todos pecaram. E você olha para esses versos aqui e não vê só Adão e só Israel. Você olha e vê você também, antes de ser convertido, certo? Você vê o seu estado antes, dizendo-se sábio, fazendo as coisas do seu jeito, ignorando a Deus, certo? Então veja como isso afeta tudo. Um só, Israel e todos. Você, eu, parentes, vizinhos, todos em um só. E um só em todos. Certo? Então a lógica de Paulo é que a morte sobreveio a todos os homens, não por causa das nossas transgressões pessoais ou do pecado de cada pessoa, e sim por estarem envolvidos no pecado de Adão. Certo? Isso que eu estou tentando falar, que eu falei semana passada, é como fosse o pecado em solidariedade. Todo mundo pecou ali junto. Certo? O destino do Adão em pecado é o destino de todos. O destino de Israel em pecado é o destino de todos. Qualquer ser humano está no mesmo pacote. A lógica de Paulo é: em Adão todos pecamos. A lei foi dada somente no Sinai? É verdade. Mas Paulo diz assim, olha, a lei foi dada só lá no Sinai, 2.600 anos depois de Adão. Mas se as pessoas de Adão até Moisés, elas morreram? Sim, elas morreram. Se elas morreram é porque a lei já existia. Entendeu, irmãos? A lei já existia desde o princípio. Versículo 14. A morte reinou desde Adão até Moisés. Lembre que nós ficamos por um tempo na semana passada falando de Gênesis, vendo que Deus criou Adão com um objetivo. Qual era o objetivo? Era ser um corregente de Deus na criação, ou seja, reinar, governar. E Adão escolhe o pecado. Todos pecaram em Adão. E quem é que está reinando? O pecado tomou o lugar do homem. Certo? O homem é governado pelo pecado. Então a morte reinou em seu lugar. Certo, irmãos? Aí você pode pensar assim, mas por que Adão é o meu representante, se eu não escolhi ele? Por que essa história dessa solidariedade no pecado? Certo? E aí você chega no versículo 14, no finalzinho diz assim, olha, Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão é figura daquele que viria. O verdadeiro representante, o verdadeiro governante eleito, o verdadeiro advogado, o verdadeiro rei, o Messias. Você vai perceber que com o passar do tempo Adão vai ficando como se fosse paisagem, certo, irmãos? Do estado em que a humanidade está, certo? Está por todos os lados. Todos os lados. E algumas pessoas podem chegar e argumentar assim, olha, eu não escolhi Adão como meu representante, eu não escolhi Adão como meu advogado, eu não botei ele como meu procurador. Por que eu estou sendo culpado disso? Deveriam me dar a chance de estar nas mesmas condições de Adão no Jardim do Éden. Se eu errasse, aí tudo bem, seria punido por aquilo. Muitas pessoas têm essa lógica, muitas pessoas. Mas pense bem nisso aí, irmãos, nessa lógica. Você acha que se você mesmo estivesse no jardim, você seria diferente de Adão? Certo? Você seria melhor do que Adão foi? Você não cobiçaria essa sabedoria do bem e do mal como Adão cobiçou? Você não cobiçaria ser igual a Deus? Certo? Observe o seguinte, Deus Todo-Poderoso escolheu Adão como nosso representante ali. Só em pensar nessa lógica, eu já estou pensando que eu escolho melhor do que Deus. E aí eu já estou querendo saber mais do que Deus. Consegue
entender essa linha de pensamento? Isso cai o quê? No engano. Só em pensar isso eu já estou querendo ser como Deus. Eu achei bem interessante que Tim Keller, ele vendo essas passagens, ele diz o seguinte: ninguém conseguiria escolher o seu próprio representante tão bem como Deus. Ninguém conseguiria escolher o seu próprio representante tão bem como Deus. Nós não devemos pensar que seríamos mais capazes de fazer uma seleção mais inteligente do que Deus. Porque Deus não somente escolheu Adão, certo? Deus criou Adão para ser o nosso representante. Adão foi criado, Adão foi projetado com perfeição para agir perfeitamente como eu e como você agiria na mesma situação. Certo? Como cada indivíduo. Eu não posso dizer assim, eu teria me saído melhor, porque isso também é dizer que eu sou melhor do que Deus. Entenderam, irmãos, isso? Essa lógica? Então, se você usasse a figura aqui do estádio de futebol, certo? Adão vai estar por todos os lugares. Adão vai estar na entrada, nas paredes, nos vestiários, nas arquibancadas, no cheiro do lugar, na atmosfera do ambiente, nos pensamentos, nas palavras, em tudo que é feito ali. Ele é o ambiente, certo? Que nós chamamos de humanidade. E o pecado entrou no mundo. Mas Adão não é um fim em si mesmo. O texto diz: Adão é figura daquele que viria. E quem entra em campo agora é Jesus. E é em Jesus que está o foco das ações, certo? E Jesus é aquele que havia de vir, e Jesus toma a ação, e ele faz tudo o contrário de Adão. E é por meio dele que nós somos salvos. Certo, irmãos? Todo espetáculo está ao centro em Jesus. Amém? Quais são as aplicações que nós podemos tirar aqui desse nosso texto, irmãos? Primeiro, irmãos, é que ter um representante é uma bênção. Certo? Ter um representante é uma bênção. Quando você vai dar... Eu puxei aqui na internet, o que vocês veem é isso aqui, ó. Cada um tem a sua verdade. Gosto do meu individualismo, só me encontro dentro dele. Seja você mesmo. O coração alcança o que a mente acredita. Não importa o que você decidiu, o que importa é o que te faça feliz. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e eu me potencializo. E são famosos, certo? O grande segredo de uma vida boa é encontrar o seu destino e realizá-lo. Aqui uma famosa: você se torna o que você acredita. Percebe aqui um individualismo? Existe representante nessas frases? Não. É eu e eu. O Nietzsche, que é famoso aí, diz assim, ó: só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Olha isso aí. Certo, irmãos? Ser representante de si mesmo, irmãos, ou viver conforme seu próprio pensamento, é continuar sendo Adão. É continuar fazendo as mesmas coisas que Adão no jardim. Certo, irmãos? É continuar perseguindo os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, certo? Do velho Adão. Se nós pegarmos só o tema da cobiça aqui, certo? Muitas pessoas estão aí, ó, cobiçando o quê? O sentimento perfeito, o amor perfeito, a amizade perfeita, e aquele que nunca vai contra você, a alma gêmea, certo? Tem aqueles que querem ser os mais felizes, os mais fotos, certo? Tem aqueles que querem ser os mais tristes. Tem isso, irmãos, certo? Exalta suas dificuldades. Tem aqueles que querem ser mais amados. Tem aqueles que querem ter mais amigos. O que é isso? É cobiça. Eu quero isso, eu quero isso.
Tem aqueles que buscam, eu quero ter mais conhecimento. Eu não sou desse do sentimento, eu sou do conhecimento. Aí a sede de saber mais e mais desenfreado, mais a ciência, mais exato, mais palpável. Por quê que ele quer as coisas exatas? Porque ele quer dominar. Ele quer andar em cima do que ele domina, do que está previsível ao seu alcance. Certo? É isso aí que Adão estava procurando também. A cobiça pela verdade. Aí vem aquela, quem tem a verdade? Tem lá o Pilatos, né? Pilatos chega para Jesus e diz, o que é a verdade? Certo? O pessoal diz, olha, a minha verdade é superior à sua. Cobiça. Cobiça pelo melhor emprego, cobiça pelo poder, domínio. Tem aqueles que querem domínio na política. Tem aqueles que querem domínio no trabalho. Não pode receber uma função que ele está pisando em cima de todo mundo. Tem aquele domínio no casamento. Domínio sobre a família. Certo, irmãos? A cobiça pela cura. Certo? A cobiça pelo corpo. A cobiça pelo nariz. A cobiça pela sexualidade. Pela pornografia. A cobiça pelo dinheiro. Está em todos os lugares. Ser um representante de si mesmo, viver conforme seu próprio pensamento, é continuar no ciclo: pecado, condenação e morte. É continuar sendo Adão. Não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Adão é o quê? Figura daquele que havia de vir. Nós não podemos trocar a figura pelo aquele que havia de vir. Muitas pessoas estão agarradas com a figura, com o Adão, com o pecado. E estão esquecendo aquele que havia de vir. Jesus é o representante perfeito para mim e para você. Certo? Não podemos deixar que nenhum pensamento contrário venha dominar nossa mente, como esses que nós apresentamos aqui, e que ali você comece a abrir brechas, abrir saídas, abrir conversas, certo? Que vão lhe facilitar a sair do plano, certo? O plano de Deus, irmãos, aqui aparece como o seguinte, veja isso. O plano de Deus aqui, no nosso texto: restaurar toda a sua criação, certo? Como Deus faz isso? Restaurar toda a sua criação. Deus envia o seu próprio Filho. Qual é a função de Jesus? Como regente. Ou seja, Jesus toma o lugar de Adão. Certo? E ele toma um lugar como regente da criação. Certo? E ele toma também um lugar como regente das nossas vidas. Certo? Sobre tudo e sobre todos. O caminho até essa realidade, irmãos, como é que acontece? Deus se torna homem. Jesus se fez homem. Se fez carne, se fez gente, para nós sermos o quê? Restaurados, para que tenha nova criação. Jesus se fez carne para ser o nosso intercessor. Ele se fez carne para saber nossas tentações. Ele se fez carne para saber nossas dores. Ele se fez carne para saber onde aperta o cinto, onde aperta o calo, certo? Veja como é tratado isso. Jesus veio ao mundo. E a Bíblia diz, para cumprir as Escrituras, carregar os nossos pecados, morrer em nosso lugar e ressuscitar. Aqueles que recebem a Jesus como Messias, como regente de suas vidas, são salvos pela fé, são justificados de seus pecados. O que nós devemos fazer, irmãos, é encontrar alegria nesse representante, certo? Deixar de se identificar com Adão e se identificar com Cristo, certo? Porque Ele é o perfeito para mudar todas as nossas cobiças, certo? Representante perfeito para você confiar nas dificuldades, para você enfrentar os problemas, para você entregar as suas limitações. Ele é o representante perfeito para você pedir ajuda, o advogado das causas possíveis e impossíveis, aquele que realmente se importa com o nosso futuro, aquele que vai ouvir o seu choro,
certo? Aquele que vai escutar suas dúvidas, suas impossibilidades, o amigo perfeito, amor perfeito, tudo que cerca a humanidade buscando, cobiçando, você vai encontrar em Jesus. Aquele que é o nosso provedor, o nosso amparo, seja no vale, seja na montanha. Veja onde aparece Jesus na Bíblia. No vale, aparece Jesus na montanha, aparece Jesus no barco, aparece Jesus na tempestade, aparece Jesus quando alguém está se afundando, e aparece Jesus até andando sobre as águas. Certo, irmãos? Ele é o nosso representante. É com ele que nós devemos se identificar. Amém, irmãos, até aqui? Qual o segundo ponto que nós vemos aqui? Veja como é interessante, irmãos. Quando você começa a fazer, vai lá atrás e começa a reconstruir pontos que você já conhecia da Bíblia. Certo? Veja se o padrão de representante não continua. Porque nós só olhamos muito para Adão. O que tem depois de Adão? Abel. O que você vai ver lá em Abel? Você tem a representação daquele que dá a oferta agradável a Deus. Lá na frente, Sete, aquele que invoca a Deus. Depois Enoque, aquele que anda, o representante que anda com Deus. Noé, o justo sobre a terra. Abraão, aquele que crê na promessa. Isaac, o homem que ora. Jacó, aquele que luta com Deus. Tudo isso são figuras. Figura do justo, figura do que oferta, figura do que ora, figura do que adora. José, figura do que governa sobre toda a terra. Judá, figura do leão de Judá. Todos esses, irmãos, são pequenas figuras daquele que haveria de vir. E agora nós olhamos para trás e Jesus já veio. Jesus cumpre cada aspecto desse nele, certo? De todos aqueles que pregaram e vieram antes. E ele vive entre os homens, ele morre, ele ressuscita. Tudo isso é para garantir nossa salvação, para garantir o nosso acesso a Deus. Até aqui você sabe. Agora pense um pouquinho, irmãos. Qual o seu chamado? Qual é o chamado de todo aquele que crê? Aí você vai ouvir, vamos ouvir Paulo falar. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Adão era figura daquele que havia de vir. Hoje nós somos figura daquele que já veio. Entendeu, irmãos? Hoje nós somos os representantes daquele que é o nosso representante. E isso, irmãos, deve mudar a forma como nós fazemos, a forma como nós vivemos, a forma como nós pensamos. Texto bastante conhecido, João 4:24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está vendo? É preciso estar alinhado com aquele que você está representando. Deus é espírito. Os seus representantes têm que o adorar em espírito e em verdade. Então, ser um representante de Deus, irmãos, é uma bênção de que você já foi perdoado, de que você já foi reconciliado. E o que nós devemos fazer? Buscar o Senhor, nos entregarmos a Ele, entregar a Ele as nossas finanças, entregar a Ele nossa família, entregar a Ele nosso futuro, entregar a Ele a nossa cura, a busca por conhecimento, sentimentos, entregue tudo a Ele. Receba, troque de fardo, entregue o seu fardo e receba um que é manso e suave. Viva com Deus, seja um representante de Deus lá onde você vai, certo? Por último, terminar com esse versículo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, carecemos da tua bondade,
Carecemos da tua misericórdia, carecemos do teu favor, Senhor. Ó Deus, obrigado por ter nos escolhido, Senhor, por ter enviado o teu representante para nos salvar, Senhor. Constrange, Senhor, nosso coração, nosso pensamento, nossa forma de pensar e de decidir as coisas, com o teu amor, com a tua graça, Senhor, para que nós possamos fazer escolhas certas, para que possamos renunciar à nossa vontade, renunciar ao nosso eu, renunciar, Senhor, nossos costumes, e cada vez mais, Senhor, possamos caminhar, Senhor, por essas ruas, como figuras daquele que já veio, daquele que nos salvou, daquele que nos redimiu, Pai. Faz a tua obra em nossas vidas, Senhor. Levanta-nos, faz cada um de nós continuar esse processo de ressurgir, Pai. Enche-nos com teu Espírito Santo, Pai. Abençoa-nos, ajuda-nos, Senhor, a levar essa mensagem a outras pessoas. Fala com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém?